Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube! Corpo de jovem que sumiu após cobrar dívida de R$ 400 é achado sob concreto fresco na cidade de Belo Horizonte. 2 homens confessam o crime e terceiro é liberado. A jovem Clara Maria Venâncio Rodrigues, com 21 anos de idade, foi encontrada sem vida em uma residência no bairro Ouro Preto, na região da Pampulha, na cidade de Belo Horizonte. Ela estava desaparecida desde o domingo, dia 9 de março de 2025, após sair do trabalho em uma padaria para se encontrar com um ex-colega de trabalho, com o objetivo de cobrar uma dívida de R$ 400. O corpo foi localizado pela Polícia Civil, enterrado sob uma camada de concreto, ainda úmido, o que indica que o ato foi recente. 3 homens foram detidos, sendo que 2 confessaram o ocorrido, enquanto o terceiro negou envolvimento e foi liberado. A polícia chegou até o local por meio de informações fornecidas por testemunhas. A vítima teria enviado mensagens ao amigo que denunciou seu desaparecimento, mas o tom das mensagens era incomum, levantando suspeitas. O caso segue em investigação. Acidente chocante em parque aquático na cidade de Itaipulândia, no estado do Paraná, deixa empresário com fraturas graves após ser arremessado de toboágua de 7 metros. O farmacêutico e empresário Tiago Vinícius Oliveira, de 40 anos, natural de Assis Chateaubriand, no estado do Paraná, sofreu um acidente em um parque aquático na cidade de Itaipulândia, no estado do Paraná, no dia 9 de fevereiro. O incidente ocorreu quando ele descia de um toboágua e foi arremessado, caindo de uma altura de 7 metros. A queda resultou em fraturas na coluna, na pelve e no sacro, deixando-o impossibilitado de andar por mais de um mês. Tiago estava acompanhado da filha de 4 anos, da namorada e das 2 filhas dela, de 11 e 5 anos, que aguardavam na piscina enquanto ele descia o brinquedo. O momento que deveria ser de diversão em família se transformou em um desafio para o empresário, que agora enfrenta um longo processo de recuperação, movido pelo desejo de poder novamente segurar sua filha nos braços. Província mais populosa do Canadá ameaça cortar energia para os Estados Unidos, em retaliação às tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, e exige medidas drásticas contra impactos econômicos. Doug Ford, primeiro-ministro de Ontário, província mais populosa do Canadá, tem se destacado internacionalmente com a postura de líder contra as tarifas impostas pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Conhecido como Capitão Canadá, Ford sugeriu aumentar em 25% as tarifas de exportação de eletricidade para os estados de Nova York, Michigan e Minnesota, como forma de retaliação. A medida afetaria cerca de 1,5 milhão de empresas e residências nos Estados Unidos e poderia gerar aproximadamente 280 mil dólares canadenses para Ontário. Embora tenha recuado na proposta, Ford não descartou adotar ações mais drásticas, como cortar completamente o fornecimento de energia aos Estados Unidos. Ele afirmou que o Canadá está pronto para resistir ao impacto econômico causado pelas novas tarifas de Trump, que poderiam resultar em perdas significativas para a província. Ex-marido mata jovem de 22 anos na frente dos filhos e oculta corpo em geladeira. Criança de 5 anos revela detalhes chocantes do crime que abala a família no Rio de Janeiro. Em um caso de feminicídio ocorrido no Rio de Janeiro, Milena Vitória, de 22 anos, foi brutalmente assassinada pelo ex-marido Marcos Vinícius, na frente dos filhos de 2 e 5 anos. O crime aconteceu após o homem buscar o filho mais velho e não retornar com a criança até o dia seguinte, quando, ao ser confrontado, cometeu o assassinato. As crianças traumatizadas presenciaram a morte da mãe e o ocultamento do corpo dentro de uma geladeira. O menino de 5 anos, em choque, começou a relatar os detalhes do crime, o que ajudou a polícia a esclarecer o ocorrido. A família, agora responsável pelos cuidados das crianças, enfrenta uma difícil adaptação emocional, enquanto o processo judicial segue, com a nova legislação aumentando a pena do agressor devido à presença das crianças no momento do crime. O caso reflete a realidade dos órfãos do feminicídio, que enfrentam consequências psicológicas profundas. Paulo Gonetti defende recebimento de denúncia contra ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados em suposta tentativa de golpe de Estado. Acusados podem se tornar réus por crimes graves, como organização criminosa armada. O Procurador-Geral da República, Paulo Gonetti,
apresentou uma manifestação na última quinta-feira, defendendo o recebimento da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros investigados por uma suposta tentativa de golpe de Estado. Goneri rebateu os argumentos das defesas, que haviam contestado a acusação, e destacou que a denúncia descreve detalhadamente os fatos delituosos. A análise do caso será realizada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal e, se a denúncia for aceita, os envolvidos se tornarão réus. O procurador também refutou a alegação de parcialidade do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, e defendeu que o acordo de delação premiada de Mauro Cid, um dos envolvidos, não deve ser alterado. Caso a denúncia seja recebida, os acusados poderão ser processados por crimes graves, como organização criminosa armada e tentativa de golpe de Estado. Luiz Araújo e Mano Menezes trocam farpas no final do primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e exaltam ânimos em pleno Maracanã, com o Flamengo vencendo o Fluminense por 2-1. Durante o primeiro jogo da final do Campeonato Carioca entre Flamengo e Fluminense, ocorrido no Maracanã, os jogadores Luiz Araújo e o técnico Mano Menezes protagonizaram um desentendimento nos minutos finais da partida, que terminou com vitória do Flamengo por 2-1. A troca de farpas começou quando Luiz Araújo provocou Mano Menezes, dizendo "aqui é Flamengo", o que gerou uma resposta do técnico tricolor, que afirmou "você não ganhou nada". Luiz Araújo rebateu dizendo que ganharia em cima de você e ironizou o técnico, mencionando que ele nunca foi à Europa. A situação se acirrou quando o atacante do Flamengo mostrou uma tatuagem de um troféu da Copa do Brasil. Ambos permaneceram com os ânimos exaltados ao final da partida. O segundo jogo da final acontece neste domingo e o Flamengo tem a vantagem do empate. Flamengo domina Fluminense no primeiro jogo da final do Campeonato Carioca e se destaca pela qualidade técnica e movimentação rápida no Maracanã, com jogadas impossíveis de marcar. No primeiro jogo da final do Campeonato Carioca, o Flamengo venceu o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Durante a partida, o comentarista Felipe Melo destacou a superioridade do time rubro-negro, especialmente no segundo tempo, e apontou a saída de bola como um dos principais diferenciais da equipe. Segundo ele, o Flamengo possui um goleiro que contribui muito com os pés, facilitando a construção das jogadas. Além disso, a dupla de zaga e os laterais também têm grande qualidade técnica, o que permite ao time jogar de forma rápida e eficiente. Melo também comentou sobre a movimentação de jogadores como Gerson e Arrascaeta, que dificultam a marcação adversária, e ressaltou a qualidade técnica e física do Flamengo, considerado um time difícil de ser marcado devido à sua constante troca de posições e movimentação em campo. Atlético de Madrid questiona a decisão da UEFA após pênalti anulado e exige explicações sobre o caso, que garantiu a eliminação do clube na Liga dos Campeões e a classificação do rival para a próxima fase. O Atlético de Madrid formalizou um pedido à UEFA pedindo explicações sobre o pênalti anulado de Julián Álvares na partida contra o Real Madrid, válida pela Liga dos Campeões. O clube argumentou que as imagens disponíveis não mostram claramente os dois toques do atacante na bola, o que invalidaria a decisão. A UEFA, por sua vez, reafirmou que a batida descumpriu as regras, destacando que, apesar do toque ser mínimo, configurou 2 contatos com a bola. Em resposta ao pedido do Atlético, a UEFA afirmou que discutirá a revisão da regra junto à FIFA para casos em que o toque duplo seja claramente não intencional. O Atlético de Madrid, eliminado da competição, ainda perdeu outro pênalti, o que garantiu a classificação do Real Madrid para a próxima fase. Flamengo derrota Danúbio e garante vaga na final inédita da Libertadores Sub-20, contra o Palmeiras em jogo emocionante, com vitória por 1-0 e promessa de confronto histórico entre clubes brasileiros. O Flamengo garantiu vaga na final da Libertadores Sub-20 após vencer o Danúbio por 1-0 em uma partida marcada por 2 tempos distintos. No primeiro tempo, a equipe carioca dominou as ações, criando várias chances de gol e conseguiu abrir o placar com um gol de Daniel Sales. Mesmo após a vantagem, o Flamengo continuou pressionando, mas sem conseguir ampliar o marcador. Na segunda etapa, o ritmo do time caiu e o Danúbio passou a levar mais perigo ao gol de Lucas Furtado, mas o goleiro evitou o empate. Com a vitória, o Flamengo vai enfrentar o Palmeiras na decisão, em uma final inédita entre clubes brasileiros. O confronto promete ser histórico, pois marcará o 3º título brasileiro na competição.
Seedorf critica Vinícius Júnior por escolha de cobrança de pênalti e comemoração polêmica após a vitória do Real Madrid contra o Atlético de Madrid nas oitavas da Liga dos Campeões e elogia a postura de Ancelotti. O ex-jogador de futebol Clarence Seedorf fez críticas ao atacante Vinícius Júnior após a vitória do Real Madrid sobre o Atlético de Madrid nas oitavas de final da Liga dos Campeões, ocorrida no dia 12 de março de 2025. Seedorf questionou a escolha de Vinícius Júnior como cobrador de um pênalti desperdiçado, em vez de permitir que Jude Bellingham o cobrasse. Além disso, o holandês também criticou os jogadores do Real Madrid pela comemoração após a classificação, destacando gestos considerados desrespeitosos à torcida adversária. No entanto, Seedorf elogiou a postura do técnico Carlo Ancelotti, que demonstrou respeito ao consolar os jogadores do Atlético de Madrid após o jogo. O Real Madrid avançou para as quartas de final da competição, onde enfrentará o Arsenal da Inglaterra. A atriz revela que está vivendo um momento de paz em sua vida amorosa e diz que sente seu coração totalmente vazio e tranquilo após superar grande carência em relacionamentos e focar em si mesma. A atriz Luana Piovani revelou que está vivendo um momento mais tranquilo em sua vida amorosa. Durante uma entrevista ao podcast português de Lá Pra Cá, ela compartilhou que, após sentir uma grande carência, agora se encontra em um estado de paz e tranquilidade. Ela comentou que o coração está totalmente vazio e completamente tranquilo, e descreveu o processo como algo semelhante a quando se tem uma grande fome e, depois de um tempo, não se sente mais necessidade. A atriz, que está solteira, afirmou que passou a sentir uma espécie de anestesia emocional, refletindo a dificuldade de estabelecer novos relacionamentos. Neste período, ela tem aproveitado para focar em suas amizades e em si mesma, buscando equilíbrio e serenidade. Renata recebe recados de Fábio Castro e revela planos sobre Daniela Hipólito e Graciane Barbosa em dinâmica do Big Brother Brasil 25 nesta quinta-feira, gerando surpresas e muito suspense dentro da casa. Renata, participante do Big Brother Brasil 25, segue recebendo mensagens do público enquanto está confinada na dinâmica vitrine do seu Fifi. Na manhã desta quinta-feira, 13 de março de 2025, a bailarina recebeu a visita de Fábio Castro, marido da ginasta Daniela Hipólito, que passou alguns recados para ela. Durante a conversa, Renata foi informada de que Daniele sente muita falta de seus amigos na casa. A participante também comentou sobre o desejo de contar a Daniele e Diego Hipólito a respeito da relação deles com Graciane Barbosa. Renata garantiu que repassaria as informações, seguindo o conselho de algumas pessoas que estavam visitando o shopping, mas ressaltou que não compartilharia tudo o que ouvia. A dinâmica da vitrine do seu Fifi continua gerando muitas interações e surpresas. Renata é surpreendida com fofocas e emoções fora da casa, em dinâmica inédita no Big Brother Brasil, e recebe choque ao descobrir que voltará imune ao jogo com exclusivas novidades pessoais. Renata foi escolhida pelo público para participar de uma dinâmica inédita no Big Brother Brasil 25, chamada Vitrine do Seu Fifi. Ela ficou confinada em uma casa de vidro montada em um shopping no Rio de Janeiro, onde interage com os visitantes e recebe fofocas do que está acontecendo fora da casa. Durante a dinâmica, a bailarina recebeu mensagens do público, incluindo alertas sobre seus aliados dentro do jogo. Ela também ficou emocionada ao ver sua mãe por chamada de vídeo. Além disso, Renata ficou sabendo de novidades pessoais, como o fato de sua amiga Eva se tornar a tia de um menino. Para sua surpresa, ela descobriu que voltaria para o programa Imune. Ao longo da estadia, Renata foi surpreendida por fofocas sobre outros participantes, como Aline e Belo, e também refletiu sobre seus próximos votos no jogo. Dani Bananinha enfrenta mais uma batalha com o ex-companheiro para organizar festa de aniversário da filha e revela a vontade de usar o dinheiro para realizar sonho de viagem à Disney em vez de comemorações. Dani Bananinha, assistente do programa Domingão, compartilhou nas redes sociais nesta quinta-feira, dia 12 de março de 2025, os desafios que enfrenta para organizar a festa de aniversário de sua filha, Lara, que completará 5 anos no dia 30 de março. A atriz revelou que mais uma vez tem enfrentado dificuldades com o pai da criança, Pedro Kohlhorter, para planejar a comemoração. Dani, que tem tentado planejar tudo sozinha, comentou sobre a falta de apoio do ex-companheiro e afirmou que preferiria usar o dinheiro da festa
para realizar o sonho de levar Lara para conhecer a Disney. A situação, que já é recorrente, tem gerado desgaste emocional, mas a mãe se mantém firme em fazer o melhor para a filha, mesmo com as divergências. Cantora famosa que fez parte de grupos de sucesso, revela que vive em seu carro há 3 anos e abre o coração sobre desafios e transformação pessoal enfrentados durante a jornada de superar dificuldades em sua vida. A cantora Dawn Robinson, de 58 anos, conhecida por sua participação em grupos de sucesso como En Vogue, Lucy Pearl e Firm, revelou em um vídeo no seu canal do YouTube na quarta-feira, dia 12 de março de 2025, que está morando em seu carro há 3 anos. Ela compartilhou seus sentimentos sobre a situação, destacando que, apesar das dificuldades, se sente livre para viver sem medo. A cantora explicou que o mais desafiador é a adaptação, mas afirmou que se tornou mais forte ao longo do tempo. Dawn também refletiu sobre o impacto emocional de sua escolha de vida e o quanto isso a transformou pessoalmente. A revelação chamou atenção e gerou discussões sobre os altos e baixos da vida dos artistas, mesmo aqueles que já conquistaram grande sucesso no passado. Olá, você quer saber as principais notícias do dia? Ai, soube!